Fala galera, dando prosseguimento aqui aos nossos estudos sobre rochas e estruturas geológicas. A partir de agora a gente vai se dedicar à rocha, tá? Depois a gente começa a estudar um pouquinho sobre as estruturas geológicas, tranquilo? Vamos lá. As rochas, né, elas são divididas em três grandes tipos, em três grandes grupos. As rochas magmáticas, as rochas, né, metamórficas e as rochas, né, sedimentares. E, obviamente, a partir dessas grandes divisões, né, desses grandes grupos, nós temos outras importantes divisões e classificações, tá bom? Então, vamos começar devagarzinho aqui. Vamos falar sobre as chamadas rochas magmáticas ou ígneas, né? O que acontece? São as primeiras rochas, são aquelas rochas que foram formadas lá no momento no momento, né, do que acontece o processo de solidificação e a solidificação, né, do material pastoso e a formação da crosta terrestre, tá certo? Por isso que a gente fala que são as primeiras rochas, né, a surgirem na Terra, fruto do processo de solidificação do magma, tá certo? Um processo tão especial. A gente debateu isso um pouquinho no primeiro vídeo, quando nós falamos sobre a estrutura da Terra, a formação do planeta, né, a formação da crosta terrestre. Então são as primeiras rochas. Tá legal? A gente pode, né, levar isso. Rômulo, por que ígneas, hein? Então, vem do grego, né? Ígneo significa fogo, ó, ignição de carro, né? Motor a combustão, ignição, ígnea, fogo, rochas do fogo. Aí você faz relação ao magma, tá certo? Bacana a solidificação do magma. As rochas magmáticas, né, são extremamente importantes aí no nosso dia a dia. Possivelmente você deve ter rocha magmática na sua casa e você nem sabe, né? Elas são divididas em dois grandes grupos, as intrusivas e as extrusivas. Intrusiva, extrusivas, já dá uma ideia aí do que significa, tá legal? Aquelas rochas que apresentaram um processo de solidificação, né, em camadas mais internas e, consequentemente, em, né, camadas mais quentes, esse processo foi mais lento, resultando em rochas mais resistentes, né? Então, são as estruturas, são as rochas mais resistentes que nós temos na estrutura terrestre. Bacana? Vamos pegar um exemplo aí, certo? Granito. As variedades de granito estão importantes para a construção civil, por isso que eu falei que possivelmente você tem na sua casa e você nem sabe, né? As rochas magmáticas intrusivas, aquelas, né, de solidificação interna lenta, que são as rochas mais resistentes, tranquilo? Temos como exemplo os variados tipos de granito. Tá legal? Certo? É um exemplo de classificação de rocha magmática intrusiva. Já as extrusivas, justamente aquelas rochas, né, em camadas mais externas, que se solidificaram mais rápido, em contato, por exemplo, com a atmosfera, mesmo com uma atmosfera primitiva, contato, né, em um determinado momento, com as primeiras, né, presenças hídricas da superfície terrestre, tá legal? Certo? Um exemplo, basalto. Lembra, né, daquela extensão territorial que pega porções do sul do Brasil, que nós chamamos de áreas de terra roxa, que tem a ver com a presença do imigrante italiano no século XIX aqui no Brasil, que olhavam para aquela terra, aquele colono, né, italiano olhava para aquela terra avermelhada, né, extremamente fértil, legal? E ele chamava aquela terra de terra vermelha, né, terra rossa, né, fazendo aí, meu italiano, meu Deus, não sei falar uma palavra em inglês, mas italiano, né, mas vamos lá, fazendo essa referência de terra roça, terra roxa, aí pegou. E essa terra é vermelha, tem muita consideração, por exemplo, de elementos como ferro, e ela é extremamente fértil. Romulo, por que você está falando isso? Areias de derramamento basáltico, derramamento vulcânico, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente fala de vulcões, a gente tem que pensar que os vulcões também têm assim, muita importância. Os solos de antigas áreas vulcânicas são extremamente férteis, então favorecem bastante a agricultura. Os vulcões também garantem, né, áreas vulcânicas também garantem a possibilidade de aproveitamento da energia, né, a famosa energia geotérmica. E até mesmo a gente pode falar que as áreas vulcânicas, elas também geram recursos econômicos relacionados ao turismo. Então, né, as rochas, né, vulcânicas aí, as áreas vulcânicas, né, também são extremamente importantes para a economia, que a gente tem aquela falsa ideia, né, quando a gente pensa, o vulcão e tal, só destruição, morte, matança, não sei o quê. Cara, não, cara, a gente pode perceber que nós temos um processo de adaptação, né? Nós temos um processo de adaptação. Quando a gente fala de vulcão, espero que eu consiga desmistificar algumas coisas aí para vocês, tá certo? Então, essa primeira parte eu espero que esteja entendido, né? As rochas, né, magmáticas, as rochas ígneas, as rochas do fogo formadas pela solidificação do magma, subdivididas em intrusivas e extrusivas. Tem que decorar,
Tá bom, galera? Aqui, grande abraço pra vocês. Daqui a pouco a gente continua aí falando mais de rocha, tá? Beijão pra vocês.